Olá, alunos concurseiros! Sejam bem-vindos à Astra Educa. Aqui você vai ter sua aprovação no concurso da Transpetro e vamos começar a desbravar o conteúdo do edital na ênfase 5, Inspeção de Equipamentos e Instalações. E para quem vai atuar na inspeção, a base de tudo é o desenho técnico. O desenho técnico é o idioma universal da engenharia. Ele é a representação gráfica exata, precisa e detalhada de qualquer objeto, peça ou instalação. Ele serve como o elo de comunicação entre quem projeta e quem fabrica, e no seu caso, entre o projeto e a realidade que você irá inspecionar. Para garantir que todos falem a mesma língua, o desenho técnico é rigorosamente padronizado por normas técnicas. No Brasil, a principal referência é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. A padronização é fundamental para que um desenho feito em Macaé seja lido e compreendido corretamente por um inspetor em São Paulo ou no Rio Grande do Sul. Pilares do desenho técnico para o inspetor. Para o seu concurso, existem 4 pilares que você precisa dominar. 1. Projeção ortogonal e vistas. A projeção ortogonal é um método utilizado para representar um objeto tridimensional em um plano bidimensional. Fazemos isso através de vistas, a vista frontal, a vista superior e a vista lateral. O edital exige o conhecimento do primeiro diedro e do terceiro diedro. Lembre-se, o Brasil adota majoritariamente o primeiro diedro. Nele, o observador está entre o objeto e o plano de projeção. Você deve saber identificar e interpretar as diferentes posições das vistas em cada um desses diedros. 2. Tipos de linhas. No desenho técnico, cada linha tem um significado, você não pode confundi-las. A linha contínua e grossa representa os contornos e arestas visíveis da peça. A linha tracejada ou interrompida é crucial para o inspetor, pois ela indica as arestas e contornos que estão escondidos ou não visíveis. Ela permite que você visualize o interior da peça. Já a linha traço-ponto indica o eixo de simetria da peça ou a linha de centro de furos e arcos. 3. Cotas e tolerâncias. As cotas são as dimensões da peça, o comprimento, o diâmetro, a largura, é a informação numérica que guia a fabricação e a inspeção. Associada à cota está a tolerância dimensional. A tolerância é o limite de variação aceitável para aquela medida. Por exemplo, uma cota de 10 mais ou menos 0,05 mm. Seu trabalho como inspetor é garantir que a peça real, medida com instrumentos, esteja dentro desses limites definidos no desenho. Escalas. A escala define a proporção entre o que está desenhado e o tamanho real do objeto. A escala 1:1 significa que o desenho está no tamanho real. A escala de ampliação, como 2:1, significa que o objeto está desenhado 2 vezes maior do que é na realidade. E a escala de redução, como 1:2, significa que o objeto real é o dobro do tamanho do desenho. Nunca confunda a medida lida no desenho com a medida real, sem antes verificar a escala. Conclusão e próximo passo. Dominar esses conceitos de desenho técnico é o alicerce para ter sucesso nos próximos tópicos. Um bom inspetor precisa saber ler o projeto para comparar com o que está construído ou instalado. Agora, nós vamos estudar um tema fundamental para quem trabalha com inspeção, controle de qualidade e engenharia: metrologia. A metrologia é a ciência das medições. Ela é responsável por estudar os métodos, técnicas e instrumentos usados para medir grandezas físicas, como comprimento, massa, temperatura, pressão e volume, sempre com precisão, exatidão e confiabilidade. Em outras palavras, a metrologia garante que todas as medições sejam padronizadas, comparáveis e reconhecidas, não importa o local ou o instrumento utilizado. No contexto industrial, a metrologia tem um papel central, porque toda fabricação, inspeção ou manutenção depende de medições corretas.
Um erro de poucos milímetros, por exemplo, pode comprometer o funcionamento de um equipamento, gerar perdas econômicas ou até colocar a segurança operacional em risco. A metrologia se divide em três grandes ramos principais. Primeiro, metrologia científica. É a base da metrologia. Ela estuda os princípios teóricos das medições e desenvolve padrões de referência. Normalmente é realizada em laboratórios nacionais, como o INMetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, aqui no Brasil, por exemplo. Esse ramo mantém e calibra os padrões nacionais de unidades, como o metro, o quilograma e o segundo. Segundo, metrologia industrial. É a aplicação prática nas indústrias e empresas. Está ligada à produção e à inspeção de produtos e equipamentos, garantindo que as peças estejam dentro das tolerâncias dimensionais exigidas pelos desenhos técnicos e normas. Aqui entram os instrumentos como paquímetros, micrômetros, relógios comparadores e medidores de pressão e temperatura. Terceiro, metrologia legal. É a que trata das medições usadas em transações comerciais e no controle público. Por exemplo, balanças de supermercados, bombas de combustível e taxímetros. Essa área é fiscalizada por órgãos oficiais para evitar fraudes e garantir confiança nas medições que impactam o consumidor. Agora, dentro da metrologia, é essencial entender dois conceitos muito cobrados em concursos: exatidão e precisão. A exatidão representa o quão próximo a uma medição está do valor real. Já a precisão mostra a repetibilidade, ou seja, o quanto os resultados de medições repetidas são consistentes entre si. Um instrumento pode ser preciso sem ser exato, e vice-versa. O ideal é ter medições exatas e precisas. Outro ponto importante são as tolerâncias dimensionais, que indicam os limites aceitáveis de variação nas medidas de uma peça. Nenhum processo produtivo é perfeito, então a tolerância define até onde uma medida pode variar sem comprometer o funcionamento do equipamento. Além disso, temos os erros de medição, que podem ser de três tipos: erro sistemático, causado por falhas no instrumento ou no método; erro aleatório, que ocorre por pequenas variações imprevisíveis; e erro grosseiro, normalmente gerado por descuido humano. A calibração é o processo que compara as medidas de um instrumento com um padrão conhecido, para verificar se ele está medindo corretamente. Isso garante que as medições mantenham a rastreabilidade, ou seja, uma cadeia contínua de comparações que leva até os padrões internacionais. Na inspeção de equipamentos e instalações, a metrologia é indispensável. O inspetor precisa dominar o uso de instrumentos de medição, entender suas limitações, interpretar certificados de calibração e avaliar se os equipamentos estão dentro das especificações técnicas. Em resumo, dominar metrologia é dominar a base da confiabilidade técnica. É garantir que cada inspeção, cada ajuste e cada relatório reflitam medições corretas e seguras, o que é essencial para a qualidade e segurança na indústria. Agora, vamos estudar um tema essencial para quem trabalha com medições, controle de qualidade e engenharia: o Sistema Internacional de Unidades, também conhecido como SI. O Sistema Internacional de Unidades é o sistema oficial de medidas adotado em quase todos os países do mundo, inclusive no Brasil. Ele foi criado para padronizar as medições, permitindo que cientistas, técnicos e engenheiros de diferentes lugares falem a mesma língua quando se trata de grandezas físicas. Sem essa padronização, haveria confusão e incompatibilidade entre projetos, relatórios e equipamentos, algo inadmissível em processos industriais e em inspeções técnicas. O SI tem origem no sistema métrico decimal, criado na França, e foi oficialmente instituído em 1960 durante a 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, CGPM. Desde então, ele vem sendo atualizado conforme o avanço da ciência e da tecnologia. No sistema internacional, existem 7 unidades de base, que servem como referência para todas as demais medidas derivadas. Vamos conhecê-las. Metro, M, unidade de comprimento. Quilograma, QG, unidade de massa. Segundo, S, unidade de tempo. Ampere, A, unidade de corrente elétrica. Kelvin,
K, unidade de temperatura termodinâmica. Mol, MOL, unidade de quantidade de substância. Candela, CD, unidade de intensidade luminosa. A partir dessas 7 unidades, é possível derivar todas as outras grandezas físicas, como velocidade, ms/1, força, Newton, N, pressão, Pascal, PA, energia, Joule, J, potência, Watt, W, e muitas outras. É importante saber também que o Sistema Internacional usa múltiplos e submúltiplos decimais, baseados em potências de 10. Por exemplo, 1 km, km, igual 1000 metros. 1 milímetro, mm, igual 0,001 metro. 1 megawatt, MW, igual 1 milhão de watts. Esses prefixos, quilo, mega, giga, mili, micro, nano, facilitam a representação de números muito grandes ou muito pequenos, mantendo a coerência decimal do sistema. Outro ponto importante é a coerência dimensional. No SI, as equações físicas são consistentes porque todas as grandezas derivadas têm origem nas mesmas 7 unidades fundamentais. Isso garante uniformidade e precisão em cálculos e medições. Na prática da inspeção de equipamentos e instalações, o uso do Sistema Internacional é indispensável. Todos os relatórios, certificados de calibração, desenhos técnicos e manuais de manutenção devem estar em conformidade com o SI. Isso evita erros de conversão e garante compatibilidade entre instrumentos, peças e sistemas, fabricados em diferentes países. Um exemplo clássico é o de acidentes causados por erro de unidade, como o caso de uma sonda espacial que falhou porque parte da equipe usava unidades do sistema inglês, polegadas e libras, e outra parte usava o sistema internacional, metros e newtons. Esse tipo de falha mostra a importância de seguir rigorosamente o SI em qualquer trabalho técnico. Em resumo, o Sistema Internacional de Unidades é a base da metrologia moderna, o idioma universal das medições e o ponto de partida para qualquer inspeção técnica confiável. Saber aplicá-lo corretamente é um requisito indispensável para quem atua na área de inspeção, manutenção e controle de qualidade industrial. Agora vamos estudar um assunto que completa o tema anterior sobre o Sistema Internacional de Unidades, a conversão de unidades. Saber converter unidades é essencial para qualquer profissional da área técnica, de inspeção e engenharia. Afinal, no dia a dia, é muito comum lidarmos com medidas expressas em diferentes sistemas, e o inspetor precisa compreender e transformar corretamente essas unidades, para garantir precisão nos cálculos, relatórios e inspeções. A conversão de unidades consiste em transformar uma medida expressa em determinada unidade para outra equivalente, sem alterar o valor real da grandeza física. Por exemplo, transformar metros em milímetros, quilogramas em gramas, ou graus Celsius em Kelvin. O sistema mais utilizado, como vimos, é o Sistema Internacional de Unidades, SI, mas em muitos equipamentos ou documentos técnicos ainda aparecem medidas no sistema inglês, como polegadas, libras e pés. Por isso, dominar os fatores de conversão é indispensável. Vamos ver alguns exemplos práticos. No comprimento, temos 1 metro, m, igual a 1000 milímetros, mm. 1 metro, m, igual a 100 centímetros, cm. 1 quilômetro, km, igual a 1000 metros, m. Já no sistema inglês, é comum vermos 1 polegada, in, igual a 25,4 milímetros, mm. 1 pé, ft, igual a 0,3048 metro, m. 1 milha, mi, igual a 1.609 metros, m. Quando falamos em massa, as conversões mais comuns são 1 kg, kg, igual a 1000 gramas, g. 1 tonelada, t, igual a 1000 kg, kg. E em outros sistemas, 1 libra, lb, igual a 0,4536 kg, kg. E 1 onça, oz,
igual a 28,35 gramas, G. Para tempo, as conversões são simples. 1 hora é igual a 60 minutos. 1 minuto é igual a 60 segundos. 1 hora é igual a 3.600 segundos. Já em temperatura, é fundamental saber converter entre escalas, algo que abordaremos em mais detalhes no próximo tema. Por enquanto, lembre-se das relações principais. De Celsius para Kelvin, K é igual a Celsius mais 273. De Celsius para Fahrenheit, F é igual a 9/5 vezes Celsius mais 32. Em pressão, também encontramos diferentes unidades, especialmente em equipamentos industriais. Veja alguns exemplos importantes. 1 atm é igual a 101.325 pascal. 1 bar é igual a 100.000 pascal. 1 psi é igual a 6.894,7 pascal. Agora um ponto que cai bastante em concursos: os prefixos métricos do Sistema Internacional. Eles indicam múltiplos e submúltiplos da unidade base. Por exemplo, quilo, K, igual a 10 ao cubo. Mega, M, igual a 10 à sexta. Giga, G, igual a 10 à nona. Mili, M, igual a 10 a menos 3. Micro, Mi, igual a 10 a menos 6. Nano, N, igual a 10 a menos 9. Esses prefixos facilitam a conversão dentro do SI. Por exemplo, para converter 5 km em metros, basta multiplicar por 1000. 5 km igual a 5 vezes 10 ao cubo metros, igual a 5.000 metros. Para converter 200 milímetros em metros, dividimos por 1000. 200 milímetros igual a 200 dividido por 1000, igual a 0,2 metro. Nas inspeções de equipamentos e instalações, as conversões são fundamentais. Imagine um relatório técnico em que uma tubulação está especificada em polegadas, mas o equipamento é calibrado em milímetros. O inspetor precisa dominar as conversões para garantir que tudo esteja dentro das especificações. Além disso, erros de conversão podem gerar falhas de montagem, vazamentos ou incompatibilidades entre componentes, o que impacta diretamente na segurança e eficiência operacional. Por isso, sempre que fizer uma conversão, verifique a coerência física da grandeza. Use os fatores de conversão corretos e, se possível, mantenha 2 casas decimais de precisão para evitar arredondamentos incorretos. Em resumo, a conversão de unidades é uma habilidade básica, porém indispensável para quem trabalha com medições e inspeções. Ela garante que todas as grandezas sejam comparáveis e corretamente interpretadas, independente do sistema de origem. Agora nós vamos estudar um tema fundamental na área de medições e controle industrial: medição de temperatura e suas escalas. A temperatura é uma grandeza física que indica o nível de agitação das partículas de uma substância. Em outras palavras, quanto maior a agitação das moléculas, maior é a temperatura. Essa grandeza está diretamente relacionada à energia térmica e é um dos principais parâmetros monitorados em processos industriais, inspeções e operações com equipamentos. Mas para medir temperatura de forma confiável, precisamos compreender 2 pontos essenciais: os instrumentos de medição e as escalas de temperatura. Barra 10. Escalas de temperatura. Existem 3 escalas principais de medição de temperatura utilizadas mundialmente. Celsius, grau C, é a escala mais comum no uso cotidiano e também muito utilizada na indústria brasileira. Nessa escala, o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius e o ponto de ebulição é 100 graus Celsius, considerando a pressão atmosférica normal. Fahrenheit, F grau. Usada principalmente nos Estados Unidos e em alguns setores industriais internacionais. Nessa escala, o ponto de fusão da água é 32 graus Fahrenheit e o de ebulição é 212 graus Fahrenheit. Kelvin, K, é a escala oficial do Sistema Internacional de Unidades, SI, e é usada em estudos científicos e cálculos termodinâmicos. Ela começa no zero absoluto, que é a menor temperatura possível, 0 K, onde o movimento molecular praticamente cessa.
O zero absoluto equivale a menos 273,15 graus Celsius. As relações entre essas escalas são as seguintes: Celsius para Kelvin. K igual a graus Celsius mais 273,15. Kelvin para Celsius. Graus Celsius igual a K menos 273,15. Celsius para Fahrenheit. Grau F igual a 9/5 vezes graus Celsius mais 32. Fahrenheit para Celsius. Grau Celsius igual a grau Fahrenheit menos 32 vezes 5 nonos. Essas conversões são muito cobradas em provas e também são úteis na prática profissional, já que muitos equipamentos industriais importados utilizam a escala Fahrenheit. Barra 10. Instrumentos de medição de temperatura. Agora vamos falar sobre os principais instrumentos usados para medir temperatura. Na inspeção de equipamentos e instalações, é fundamental saber qual instrumento utilizar, considerando a faixa de medição, o ambiente e a precisão necessária. Termômetro de líquido em vidro. É o modelo mais tradicional com mercúrio ou álcool colorido. Ele se baseia na dilatação térmica do líquido. Apesar de simples, ainda é utilizado em calibrações e medições laboratoriais. Termopar. É um dos instrumentos mais utilizados na indústria. Ele funciona a partir do efeito termoelétrico, em que dois metais diferentes, unidos em uma extremidade, geram uma diferença de potencial elétrico proporcional à temperatura. Os termopares são usados em fornos, caldeiras, tubulações e processos de soldagem, podendo medir temperaturas de até 1.800 graus Celsius, dependendo do tipo. Termorresistência, RTD. Utiliza um sensor de resistência elétrica que varia conforme a temperatura. É mais preciso que o termopar e geralmente usado para medições de até 600 graus Celsius. Pirômetro. Mede temperatura à distância, baseado na radiação térmica emitida por um corpo. É muito útil em inspeções de equipamentos em funcionamento, sem necessidade de contato direto. Termômetro bimetálico, formado por duas lâminas metálicas com diferentes coeficientes de dilatação. Ao se aquecer, as lâminas se curvam e movimentam um ponteiro. É comum em painéis de máquinas e caldeiras. Importância da medição correta. Em inspeções e processos industriais, a temperatura influencia diretamente a viscosidade dos fluidos, a resistência dos materiais, as reações químicas e o desempenho de equipamentos. Um erro na medição pode causar sobreaquecimento, falhas estruturais ou até acidentes. Por isso, o inspetor precisa conhecer bem as escalas, os instrumentos e os métodos de calibração. Além disso, todos os instrumentos de medição de temperatura devem ser periodicamente calibrados conforme normas metrológicas, garantindo a rastreabilidade e confiabilidade dos resultados. Em resumo, medir corretamente a temperatura e compreender suas escalas é uma competência essencial para qualquer profissional de inspeção. A precisão dessas medições garante segurança, eficiência e conformidade técnica em equipamentos e instalações industriais. Agora nós vamos estudar um tema essencial para quem trabalha com controle de qualidade, manutenção e inspeção industrial: instrumentos de medição e aferição de grandezas. Esse assunto é muito importante, porque toda a inspeção técnica depende de medições confiáveis e precisas. O inspetor deve ser capaz de escolher o instrumento adequado, compreender seu princípio de funcionamento, suas limitações e saber quando e como ele deve ser calibrado. Bom, o que são instrumentos de medição? Os instrumentos de medição são dispositivos utilizados para quantificar uma grandeza física, como comprimento, massa, pressão, temperatura, vazão, força, entre outras. Já o termo aferição se refere ao processo de verificação e ajuste do instrumento, comparando-o com um padrão de referência para garantir que ele forneça leituras corretas. Esses instrumentos podem ser analógicos ou digitais, de contato ou sem contato, e cada tipo é selecionado conforme a precisão necessária e o tipo de grandeza a ser medida. Classificação por tipo de grandeza. Vamos conhecer agora os principais instrumentos usados na inspeção de equipamentos e instalações, divididos por grandeza medida. 1. Comprimento e dimensões lineares. Régua graduada, usada para medições simples, com precisão milimétrica. Paquímetro,
Permite medir diâmetros internos, externos e profundidades com precisão de até 0,02 milímetros. Micrômetro, usado para medições mais precisas, com leitura em centésimos de milímetro, 0,01 milímetros. Relógio comparador, mede pequenas variações dimensionais, ideal para checagem de planeza, concentricidade e paralelismo. 2. Massa e peso. Balanças de precisão e dinamômetros são usados para medir massa e força, respectivamente. Esses equipamentos devem estar calibrados e nivelados para garantir medições corretas. 3. Pressão. Manômetros medem pressão de fluidos em tubulações e reservatórios. Os mais comuns são os de tubo Bourdon, os de coluna de líquido e os digitais. Vacuômetros, usados para medir pressões abaixo da atmosférica. Transmissores de pressão convertem o valor medido em sinal elétrico, permitindo monitoramento remoto. 4. Temperatura. Termopares, termorresistências RTD, pirômetros e termômetros bimetálicos são instrumentos fundamentais. Eles foram estudados em detalhes na aula anterior, mas vale lembrar. Cada um tem uma faixa de temperatura ideal e uma exatidão diferente. 5. Vazão. Rotâmetros medem vazão de líquidos e gases através da elevação de um flutuador em um tubo transparente. Placas de orifício e tubos de Venturi utilizam a variação de pressão causada pela passagem do fluido para calcular a vazão. Medidores eletromagnéticos e ultrassônicos fazem medições sem partes móveis, ideais para medições contínuas e de alta precisão. 6. Nível. Nível de boia mede o nível de líquido por meio de deslocamento mecânico. Nível de pressão diferencial calcula a altura do líquido com base na pressão exercida. Nível ultrassônico ou radar mede a distância por meio da reflexão de ondas. 7. Eletricidade. Multímetro mede tensão, voltagem, corrente e resistência elétrica. Amperímetro e voltímetro são usados para medições específicas de corrente e tensão. Megômetro mede a resistência de isolação em motores e cabos, garantindo a segurança elétrica. Calibração e aferição. Todo instrumento de medição precisa ser periodicamente aferido e calibrado. A calibração consiste em comparar as medições do instrumento com um padrão rastreável, normalmente fornecido por laboratórios acreditados pelo Inmetro. Isso garante a confiabilidade metrológica, ou seja, a certeza de que os valores obtidos são corretos e podem ser usados em relatórios técnicos e inspeções. Durante a aferição, são avaliados também a exatidão, a precisão, o erro máximo admissível e o desvio padrão do instrumento. Esses dados são registrados em um certificado de calibração, documento obrigatório em auditorias e certificações industriais. Cuidados e boas práticas. Para garantir medições confiáveis, o inspetor deve verificar se o instrumento possui certificado de calibração dentro da validade, armazenar os instrumentos corretamente, evitando variações de temperatura e umidade, evitar choques, quedas ou contato com substâncias químicas, zerar o equipamento antes de iniciar as medições e registrar todas as leituras com identificação do instrumento e condições de medição. Em resumo, os instrumentos de medição e aferição de grandezas são a base de todo o processo de inspeção, controle de qualidade e manutenção industrial. Eles garantem que os resultados obtidos sejam confiáveis, traceáveis e padronizados, o que é essencial para a segurança, eficiência e conformidade técnica de qualquer instalação. Agora o nosso tema é mecânica dos fluidos, propriedades dos fluidos e hidrostática, um conteúdo essencial para quem vai atuar na inspeção de sistemas hidráulicos, tubulações, tanques e equipamentos industriais que envolvem líquidos e gases sob pressão. Conceito de fluido. Antes de tudo, precisamos entender o que é um fluido. Chamamos de fluido qualquer substância que não resiste a uma deformação contínua quando submetida a uma força. Isso significa que o fluido se deforma e escoa. Portanto, os fluidos englobam líquidos e gases.
Os líquidos têm volume praticamente constante e se adaptam à forma do recipiente. Os gases não têm forma nem volume fixos, podendo ser comprimidos facilmente. A mecânica dos fluidos é a área da física que estuda o comportamento dos fluidos em repouso e em movimento, bem como as forças que atuam sobre eles. Ela se divide em dois grandes campos: hidrostática, estudo dos fluidos em repouso, hidrodinâmica, estudo dos fluidos em movimento. Hoje, vamos focar na hidrostática e nas propriedades fundamentais dos fluidos. Propriedades dos fluidos. Os fluidos possuem propriedades físicas que determinam seu comportamento sob diferentes condições de pressão e temperatura. As principais são: 1. Massa específica ou ρ. É a relação entre a massa e o volume de um fluido. A fórmula é ρ igual a m sobre v, onde m é a massa e v o volume. Essa propriedade indica o peso do fluido por unidade de volume e é expressa em kg por metro cúbico, kg por metro cúbico. 2. Peso específico, ou gama. É o peso do fluido por unidade de volume. Gama igual a ρ vezes g, onde g é a aceleração da gravidade, aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado. 3. Densidade relativa. É a razão entre a densidade de um fluido e a densidade da água, no caso de líquidos, ou do ar, para gases. Por ser uma razão, não tem unidade. 4. Pressão. É a força exercida perpendicularmente por unidade de área. P igual a F sobre A. A unidade no sistema internacional é o Pascal, que equivale a 1 Newton por metro quadrado. 5. Viscosidade. A viscosidade representa a resistência interna do fluido ao escoamento. Um fluido com alta viscosidade, como o óleo, escoa mais lentamente, já um com baixa viscosidade, como a água, flui mais facilmente. A viscosidade depende da temperatura. Nos líquidos, ela diminui quando a temperatura aumenta. Nos gases, ocorre o oposto. 6. Tensão superficial. Nos líquidos, as moléculas da superfície sofrem forças que as puxam para dentro, formando uma espécie de filme superficial. Essa propriedade explica fenômenos como gotas esféricas e a flutuação de pequenos objetos. 7. Capilaridade. É a capacidade de um líquido de subir ou descer em tubos muito finos, em função da adesão entre o líquido e as paredes do tubo. Essas propriedades são fundamentais para o cálculo e o dimensionamento de tubulações, tanques, bombas e válvulas em processos industriais. Hidrostática. Fluidos em repouso. A hidrostática estuda os fluidos quando estão em equilíbrio, ou seja, sem movimento. O principal conceito aqui é o de pressão hidrostática, que é a pressão exercida por um fluido devido ao seu peso. A fórmula é P igual a ρ vezes G vezes H, onde P é pressão hidrostática, ρ, massa específica do fluido, G, aceleração da gravidade, H, altura da coluna de fluido. Isso significa que quanto maior a profundidade, maior será a pressão exercida pelo fluido. Princípio de Pascal. O princípio de Pascal afirma que qualquer variação de pressão aplicada a um fluido confinado é transmitida integralmente a todos os pontos do fluido e às paredes do recipiente. Esse princípio é a base de sistemas hidráulicos como freios, prensas e macacos hidráulicos, muito usados em equipamentos industriais. Exemplo: em um sistema hidráulico com pistões de áreas diferentes, uma pequena força aplicada em um pistão pequeno pode gerar uma grande força em um outro pistão maior, o que é usado para multiplicar a força. Princípio de Arquimedes. O princípio de Arquimedes afirma que todo corpo imerso total ou parcialmente em um fluido recebe uma força de empuxo vertical e para cima igual ao peso do fluido deslocado. Esse princípio explica por que navios flutuam, balões sobem no ar e também é usado para determinar a densidade de materiais por meio da imersão em líquidos. Aplicações práticas na inspeção de equipamentos.
Na prática, os conceitos da mecânica dos fluidos e da hidrostática são aplicados para verificar pressão e nível de líquidos em tanques e reservatórios, avaliar o funcionamento de válvulas, bombas e sistemas hidráulicos, detectar vazamentos e variações de pressão em tubulações, garantir a segurança de sistemas pressurizados, como caldeiras e trocadores de calor. O inspetor precisa entender como a pressão se distribui dentro de um recipiente e como variações de temperatura e densidade podem afetar o comportamento do fluido. Conclusão: a mecânica dos fluidos e a hidrostática são fundamentais para compreender o comportamento de líquidos e gases em repouso, permitindo ao profissional realizar medições seguras e diagnósticos precisos. Dominar essas noções é essencial para quem atua em inspeção, manutenção e operação de equipamentos e instalações industriais.